Olá, boa noite. Já estamos ao vivo aqui no site do MIS. Eu sou Kleber Papa, diretor cultural do museu, e quero dar as boas-vindas a todos vocês e a mais uma atração da temporada #MIS em Casa, uma série de atividades virtuais a partir do acervo do museu e de nossos programas fixos, sempre alinhados ao programa #Cultura em Casa, uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo criada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Todas as ações do museu e a possibilidade da manutenção dessas iniciativas virtuais só são possíveis graças ao suporte dos nossos patrocinadores, especialmente a Use Seguros, que é quem assina, quem apresenta esse programa, e também dos nossos patrocinadores Capitalo, Denso, Cielo e ao apoio institucional da Tosini Freire Advogados. Essas instituições são nossas parceiras que estão conosco no nosso plano anual, atuando permanentemente em todas as nossas atividades. Agora, se você que está em casa quiser colaborar com o MIS e também apoiar a realização das nossas atividades, pode aderir ao programa Mais MIS. Mais MIS é um programa de membros e amigos do museu com várias contrapartidas culturais e sociais na cidade de São Paulo, não só no MIS, mas com vários parceiros, museus, restaurantes, lojas, enfim. É só acessar o site do museu assim que acabar esse nosso debate e você vai encontrar lá todas as informações para estar conosco. Aproveito também para convidar todos vocês para a programação virtual do MIS a destacar 2 atividades ao vivo nesta semana. Sábado temos um bate-papo com a atriz Bárbara Paz e o crítico Cássio Starling sobre o filme Meu Amigo Hindu, de 2015, o último filme do grande Hector Babenco, com um amigo do MIS, no programa Pontos MIS em Casa, que todo sábado organiza uma conversa online sobre cinema. Ou seja, todo sábado você vê um bate-papo e um filme que pode ser visto, enfim, nas várias instituições de streaming, como Netflix, como Globoplay e outras. E no domingo, nós temos, neste domingo agora, a primeira edição online do programa Cine Ciência, que vai discutir o clássico Blade Runner de 1982, às 16 horas. Não percam a programação do museu, sigam a gente nas redes sociais, que você em casa vai estar sempre atualizado sobre o que estamos apresentando. Hoje temos a primeira edição virtual do ciclo de cinema e psicanálise. O ciclo é um evento mensal realizado no museu em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e o jornal Folha de São Paulo. Todos os meses nós exibimos um filme seguido de um bate-papo super rico com um psicanalista e um jornalista especializado sobre os principais aspectos conceituais, técnicos e estéticos do filme, principalmente levando em conta aspectos também psicanalíticos, obviamente. Para a primeira edição online do ciclo desse ano, o tema é o episódio Aberfan, da terceira temporada da série The Crown. É uma série que está no Netflix, para quem não viu ainda e está só curtindo o debate por enquanto, pode ver depois. E quem já viu o filme, a série, a temporada está lá e pode ser vista a qualquer instante. Esse episódio é um episódio que funciona de uma maneira independente e gira em torno de uma crise humanitária, e nós achamos que poderia render uma boa conversa com os nossos convidados. Outra novidade do ciclo durante esse período de isolamento é que ele se torna quinzenal, e durante as próximas semanas, né, já aproveito também para convidá-los, já para a próxima edição, dia 28 de abril, terça-feira, às 20 horas, que vai discutir um filme sensacional que está muito em alta nos últimos meses. Bom, eu imagino que vocês estejam curiosos, mas eu vou deixar para a Luciana Sadia anunciar só no final do programa de hoje. Vocês vão aguentar mais um pouquinho, e durante a conversa dos nossos convidados, para poder também vocês se distraírem um pouco mais e ajudarem a manter a experiência do programa viva, nós convidamos vocês a escreverem perguntas, dúvidas e reflexões no chat aqui no YouTube, e alguns vão ser respondidos e comentados praticamente em tempo real. Ou seja, no dia 28, um novo filme, e agora vem o debate e fazem uma participação através do chat. Para discutir a Aberfan, temos hoje a presença de 2 craques, o Jaime Spitzkowski, que é um colunista de política internacional da Folha,
foi 2 vezes editor do Caderno do Mundo e é correspondente internacional, foi correspondente internacional em Moscou e Pequim. É um membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo e hoje estará debatendo com o psicanalista Bernardo Tanis, doutor do Núcleo de Psicanálise da PUC em São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, também de São Paulo, autor de vários livros, entre eles Memória e Temporalidade, O Circuito da Solidão, e é coautor do livro Psicanálise nas Tramas da Cidade e também de Roussillon em América Latina. Mediando a conversa, temos a super parceira nossa, Luciana Sadi. Luciana é diretora de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, mestre em Psicologia Clínica, foi responsável por 2 anos pela coluna Fale com Ela na revista da Folha e é a autora do Perpétuo Socorro, um livro importante, e O Amor Leva a um Liquidificador. Veja bem, amor leva a um liquidificador, tá? Cuidado com isso, não tenham cuidado com o amor, porque amor é muito bom nesses tempos terríveis, né? E a Luciana, além de tudo isso, ela também coordena, junto com a equipe do museu, toda a organização do ciclo de cinema e psicanálise no Unis. Ufa, falei tudo rápido para não ocupar muito vocês. O texto aí foi do Renan Daniel, responsável esses 5 minutos aí de encrenca falada. Mas, enfim, é isso, a gente respeita o que a equipe faz e vamos em frente. Bem-vindos, Luciana, Jaime e Bernardo. Uma ótima conversa para vocês, para todos nós. Uma boa noite a todos e um grande abraço. Fui. Sou diretora da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, sou diretora de Cultura e Comunidade e venho organizando o ciclo de cinema junto ao MIS e à Folha de São Paulo, que são nossos grandes parceiros. Quando a gente... Primeiro eu queria avisar vocês que é a primeira vez que eu faço uma live na minha vida, não tenho muita experiência, então vou pedir um pouco de tolerância a vocês com a minha dificuldade com as telas e com os chats e tudo mais, mas eu acredito que depois de umas vezes eu já vou ter aprendido melhor. Agora vamos falar um pouco sobre a Aberfan. A gente escolheu a Aberfan, é um episódio independente, né? E quando a gente escolhemos junto com a Folha de São Paulo e o MIS, porque ele trazia uma situação de calamidade pública, uma situação terrível, um monte de crianças, são 140 e poucas crianças que morrem num acidente semelhante aos acidentes que a gente teve no Brasil, com Brumadinho e antes com Mariana. E a forma como as autoridades políticas respondem à calamidade, respondem a esse desastre. Esse é o núcleo do episódio, e achamos também que era uma boa oportunidade para a gente discutir como é que nós, brasileiros, conseguimos, se é que conseguimos, não é, enfrentar as nossas calamidades e os nossos problemas, e com que grandeza a gente tem nos nossos políticos para que eles possam dar respostas ou possam sentir, né, comungar com o sofrimento, com a dor do povo. Então, foi pensando nisso que a gente achou que era importante discutir esse episódio, e o episódio realmente é muito bem feito. Eu vou, em psicanálise, para nós, é muito difícil a gente pensar que a forma como a gente vê o mundo não está ligada à forma como nós somos. É um paralelo entre quem nós somos e a forma como a gente vê a realidade. E eu acho que esse episódio vai colocar não só a forma como cada um dos políticos é capaz de ser e de ver a realidade, mas também se eles são capazes de mudar, de se transformar. Eu vou chamar, então, o Bernardo Tanis para começar. Ele vai fazer uma pequena apresentação de uns 10 ou 15 minutos, e depois o Jaime vai falar com a gente também. Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar,
como presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, agradecer ao MIS por esta parceria que está se desenrolando já há mais de 2 anos, agradecer a Luciana Sadi, nossa diretora de Comunidade e Cultura, por estar tocando esse projeto com muita criatividade, muita dedicação, e esta iniciativa, né, que estamos tomando agora, frente à situação de isolamento que estamos vivendo, e a possibilidade de continuar conversando, trocando, pensando, e não nos abstermos de uma reflexão num momento tão difícil para todos nós. Agradeço também a participação do Jaime, é um prazer estar com ele aqui. Bem, eu imagino que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já viram o episódio, né, Aberfan, da série The Crown, mas para aqueles que não assistiram, eu resumo muito brevemente. É uma situação que aconteceu em 1966, numa vila, um pequeno vilarejo na região de Gales, né? E tinha uma mina de carvão, tem uma região de minas de carvão, e houve um deslizamento num dia, uma sequência de vários dias de chuva, de um aterro, e caíram mais de 110 mil metros cúbicos de carvão e de detritos, né, das minas, que caíram em cima do vilarejo numa velocidade absurda. Morreram 116 crianças que estavam numa escola, né, Pantclass, numa escola que um dia antes deles saírem de férias, e vários adultos, 144 mortos. O episódio é muito forte, né? Se seguem imagens do dia anterior e do dia do desastre, imagens dos pais e dos familiares mexendo nos escombros para tentar ver se tem alguma criança viva. Evitaram trazer máquinas e tudo porque poderia machucar os sobreviventes. É uma cena muito angustiante, muito forte. Depois se corta esse momento e passa a ser um momento onde o National Core Board, quer dizer, o Comitê de Gestão das Minas de Carvão, que passaram por um processo de nacionalização, tem uma mesa onde esse comitê fala para o público e eles tentam se eximir da responsabilidade, falando que a responsabilidade é atribuída às chuvas, de 2 dias de chuva, e a natureza, né, de alguma forma, seria responsável por esta catástrofe, esse desastre, né? Depois aparecem falas dos familiares das crianças mortas, né, e denunciando as autoridades que este já era uma situação anunciada, que já vinham se queixando fazia muito tempo da ameaça, né, de uma montanha impressionantemente alta, né, desse aterro que ameaçava o vilarejo. E, por fim, aparecem as atitudes, como a Luciana falou na apresentação, do primeiro-ministro britânico, que no momento era o Wilson, e da rainha Elizabeth da Inglaterra, e a diferentes conversas entre ambos, que nós vamos tentar abordar. Essa situação, evidentemente, evoca o que nós vivemos no Brasil em 2015, né, com a barragem de Fundão, o episódio de Mariana, né, uma catástrofe impressionante, né, na qual mais de 62 milhões de metros cúbicos desse aterro foram jogados para o rio. Pensamos que lá, no filme, são 110 mil metros cúbicos. Aqui no Brasil foram 62 milhões de metros cúbicos. Também a tragédia de Brumadinho, né, onde morreram 259 pessoas. Como pensar estas situações e tantas outras, né, que acontecem, né, seja no Brasil, seja em diferentes lugares do mundo? Há muitos vértices de análise que podemos tomar em consideração. Análises humanitárias, ecológicas, políticas,
técnicas de engenharia, né? Mas há uma fala do primeiro-ministro britânico, quando ele é interpelado sobre o que acontece, e o interpelam num sentido mais técnico, ele diz, isso não é uma questão apenas técnica, tudo é político. Essa frase é muito forte, né? Não surpreende vindo de um político, mas nós não sabemos o que leva ele a falar esta frase, mas podemos sim pensar o que pode nos levar a endossar esta frase, né? E o que nos leva a endossar esta frase, me parece que se bem existem catástrofes naturais, como um tsunami, como um terremoto, nada que se passa na esfera da humanidade escapa a como os homens nos organizamos na vida coletiva, na vida social, na vida econômica das nações. E, nesse sentido, nada do que é humano está fora do campo político. Então, se certas populações, né, são objetos de descuido, de negligência, isto se deve a que certas políticas privilegiam alguns aspectos da realidade e não outras, né? E que há responsabilidades, né, das autoridades, e não de um governo ou de outro, de um conjunto de governos, né, por como, né, as autoridades, os governantes, os líderes podem cuidar das pessoas. Mas eu não quero, nessa introdução, né, para nosso debate, abusar do que poderia ser um show de horrores, né? Que qualquer um de nós pode dar um Google e ver inúmeras catástrofes que têm acontecido, e mortes e desastres, enfim. Não é esse nosso intuito. O meu intuito neste momento, como psicanalista, né, adentrar no assunto desde uma perspectiva psicanalítica e ver como nós podemos fazer alguma leitura desse episódio, e talvez aprender alguma coisa com isso e podermos trocar juntos. Antes de discutir um pouco as atitudes dos líderes e dos políticos, que, como a Luciana falou, é um ponto central desse episódio, eu penso que nós precisamos entender por que a atitude dos líderes é importante. E para isso nós temos uma noção em psicanálise que me parece que é fundamental e quero compartilhar com vocês, que é a noção de trauma subjetivo e social. Ou seja, uma catástrofe como a que aconteceu em Aberfan, como aconteceu em Brumadinho, em Mariana, e algo semelhante ao que estamos vivendo neste momento, né? Só pode ser compreendida humanamente desde a situação do trauma. E só se a gente pensar no trauma, poderíamos pensar como uma situação pode ser elaborada, talvez superada, talvez reparada, né? A reparação para os psicanalistas, né, é uma noção muito importante. E nós temos que ver de que modo este dano real que foi causado às famílias, estas mortes das crianças, ou este dano também, que nós vamos tentar conversar um pouquinho, também na subjetividade humana, pode ou não ser reparado. Haverá perdão? Haverá uma justiça possível? Todas as definições de trauma que a gente conhece nos falam de um acontecimento singular que afeta, né? Pode ser um acontecimento singular ou coletivo, né? Que afeta a vida das pessoas diretamente, e a intensidade é de tal monta, né, que desorganiza a subjetividade, desorganiza o modo como nós estamos vivendo, como estamos pensando, como sentimos o tempo. Parece que tudo, né, se congela ou tudo explode em inúmeros fragmentos e direções. É como se suspendesse a noção de continuidade da vida. É algo que nos joga em uma situação de um certo desamparo. Desamparo dessas famílias,
que perderam seus filhos, que perderam suas casas, desamparos como que nós vimos em Brumadinho e Mariana, pessoas que perderam tudo, né? E isso nos traz perto de uma situação muito do início das nossas vidas. Quando nós nascemos, somos bebês que, se não um adulto significativo não nos cuida, que pode ser nossa mãe, uma tia, uma avó, né? Uma pessoa que, um pai, uma pessoa que tome conta, nós não sobrevivemos. Então, nos cuidam desde a perspectiva biológica, mas a questão é mais profunda. Esse cuidado faz nascer em nós a esperança de viver, a esperança que pode haver um futuro. Esse cuidado desperta em nós a capacidade de sonhar, de futuramente fazer projetos e de futuramente a gente poder construir com os nossos próprios recursos já um futuro possível para nós e para as pessoas que a gente gosta. Um futuro de vínculos afetivos, sexuais, de trabalho, criativos. Né? Bom, com o passar dos anos e ao longo da história, a comunidade humana se organizou em estados-nação. E esses estados-nação têm governantes que exercem autoridades, que têm poder de violência, que têm poder de regulação da vida coletiva, de construção de normas, de obrigações e também de garantir os direitos humanos, o direito à alimentação, à escola, né? A nos dar um certo amparo social para além do trabalho que nós desenvolvemos, assim como nossos progenitores nos deram um certo amparo. Então, talvez agora podemos entender juntos um pouco o que gera na subjetividade humana um desastre como esse, né, de Aberfan. De alguma forma nos mostra que as autoridades falharam. De alguma forma nos mostra que o Estado, uma falência do Estado, que determinados interesses em determinadas circunstâncias foram privilegiados e que não foi levado em consideração o risco que esses aterros representavam para a população. Bom, isso gera na população que foi atingida, né, sentimentos de ódio, de ressentimento, de tristeza, de desesperança, né? Em relação aos políticos, em relação às autoridades, culpa de não poder ter cuidado dos próprios filhos, né? De não ter sido suficientemente enérgicos frente às autoridades para que as coisas mudassem. Mas também gera um sentimento muito difícil de como continuar vivendo, como continuar olhando para o futuro quando a realidade foi tão avassaladora. Como se sobrepor a esse sentimento de desamparo, né? De saber que o Estado, que as autoridades, que os municípios não cuidaram de nós, por mais que a gente tivesse reivindicado. Como elaborar o luto pelas perdas, né? Se o ressentimento, a mágoa, o ódio funcionam como um certo oxigênio que alimenta a chama, né, da dor e da perda, e não deixa que essa chama se apague. Né? E em momentos como esse, surgem todas aquelas vozes que dizem, poxa, mas as condições de vida, e claro que no país tinha que ser diferente, e a gente negligenciou os mais humildes, e o saneamento básico, né? E a moradia, e a segurança, e a saúde. Pareceria ser que só nessas épocas, né, as autoridades lembram de tudo que não foi feito, de todo não se cuidou. Agora, o que é fundamental é pensar que a ideia de trauma não é o acontecimento. A ideia de trauma não é o desmoronamento. A ideia de trauma é o desmoronamento interior,
o esgarçamento da crença e da confiança nos próprios recursos, na própria subjetividade, nas próprias autoridades, né? É entrar em contato com um desamparo, né, que não temos, aparentemente, como sair dele, não temos como fazer cicatrizar essa ferida. É uma ferida que permanece aberta e é muito difícil recuperar a confiança, a vontade de viver, a vontade de produzir, a vontade de ir para frente. Como recompor os vínculos? Como recompor um tecido que estava junto e que se esgarçou? Bom, se me alonguei um pouquinho nessa ideia de trauma, né, é porque, a meu ver, compreender a figura do líder, compreender a figura daqueles que estão à frente de tomar as providências e ocupar um lugar, né, só pode ser possível se nós compreendermos o dano, né, e o trauma que foi causado à população nesse momento. Um líder, né, ou muitas vezes um governante, porque muitas vezes os governantes não são líderes, né, mas de qualquer forma estão à frente da nação, não podem apenas fazer contas. Um líder não pode apenas pensar em estatísticas. Um governante não pode apenas pensar na sua popularidade. Os líderes de uma nação, de uma cidade, de um grupo, né, se dispõem de um mínimo de empatia frente à dor do outro, frente ao sofrimento do outro, frente ao acontecido, devem ser capazes, a meu ver, e o filme mostra isso de alguma forma, de conter o inominável do sofrimento daquela situação, dessa perda real e imaginária que a catástrofe produziu. Se um líder não pode dar conta disso, não pode oferecer um futuro, não pode restaurar o vínculo com o projeto existencial e de vida dessas pessoas. Um líder tem que oferecer essa continência, essa empatia, e também terá que oferecer respostas concretas para que alguma coisa possa ser reparada. Duas personagens aparecem no filme, dois líderes. Por um lado aparece o primeiro-ministro Wilson. É um político profissional, primeiro-ministro, líder do Partido Trabalhista. Ele aparece como uma figura, fica consternado com a tragédia, né? Dá para perceber a dor e até um sentimento de certa culpa pela falha do Estado em ter tomado providências, embora isto não tinha acontecido, isto já vinha de gestões anteriores e governos anteriores de outros partidos. Mas em algum lugar, quando a sua assistente tenta culpabilizar excessivamente o governo anterior, ele não dá muita atenção para isso, porque não se trata de culpabilizar, se trata de cuidar e de agir frente às pessoas que estão sofrendo. É um perfil interessante, me parece, de líder e que traz um perfil conciliador. Por outro lado, a rainha encara uma personagem diferente. Eu diria que ela encarna, né, a pessoa que não consegue, embora gostaria, de sentir empatia pela dor do outro. Como se ela estivesse cristalizada num lugar e numa posição que talvez a própria série traz como algo ligado à sua educação, a uma dificuldade, que não consegue ter um choro espontâneo, que não se mobiliza para ir no primeiro dia da tragédia para visitar a região e oferecer um consolo para os pais dessas crianças e os familiares das pessoas que morreram, mas que progressivamente, perante a insistência e os encontros
com o Wilson, ela, como primeiro-ministro, ela vai se transformando, né? E tenta se indagar a respeito do porquê ela não consegue, né, empatizar com essa dor. Ela se sente até culpada por não poder fazer isso, mas ela vai, né, ao lugar da tragédia. E o interessante é que, após o filme, isso é um relato, que ela visitou Aberfan 3 ou 4 vezes, mais vezes que qualquer outro lugar, outra cidadezinha na Inglaterra. Quer dizer, houve um processo de transformação na rainha em função do que aconteceu. É curioso, né? Porque pensando nas coisas que eu ia falar hoje para vocês, é como se o primeiro-ministro Wilson tivesse tido uma escuta não condenatória da rainha, mas uma escuta terapêutica e que promoveu, né, uma transformação nela. Então, resumidamente, né, para jogar a questão para a gente poder conversar e convidá-los a fazer perguntas. Temos uma tragédia que envolve natureza, mas que envolve uma dimensão política, social, né, que envolve a ideia de que não há só natureza. A natureza, e nesse momento, no mundo em que vivemos, né, é uma natureza social, humana, e que nós podemos e temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos, de cuidar das pessoas, de cuidar do mundo em que vivemos, de cuidar do planeta, né, ou seremos arrasados, né, e arrastados pelos milhões de aterros espalhados pelo mundo. E nesse sentido, eu penso que as lideranças, os políticos, se podem de algum modo contribuir para reparar estes danos, é claro que o ideal seria antecipá-los, né, sem dúvida, com políticas públicas, mas na hora da catástrofe, reparar o que é quase irreparável, né, precisa de atitudes de humildade, de sinceridade, né, e de uma intervenção efetiva, né, que não pense apenas nos votos, ou nos índices, ou nas estatísticas de aprovação, mas que realmente se ocupe, né, pelo sofrimento do outro. Obrigado, e vamos ver se a gente consegue, né, manter uma conversa viva sobre este tema que nos toca frente a nossos líderes, ao Brasil de hoje, a que nós estamos vivendo, a situação do coronavírus, a empatia que as lideranças podem ter com o sofrimento de cada um de nós neste momento de isolamento. Obrigado. Bernardo, muito boas suas colocações. Agora a gente vai ouvir o Jaime Spitzkowski. Ele é colunista da Folha, é colunista de política internacional e pelo jornal ele já foi editor do Caderno Mundo por 2 vezes, não é isso, Jaime? Exatamente. Então vamos lá, vamos te ouvir agora. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Queria agradecer muito o convite, agradecer ao Miss, ao Kleber, à Luciana e ao Bernardo, e indo já diretamente às questões que me tocaram quando eu assisti ao episódio Aberfan, eu basicamente pensei em 3 pontos que me deixaram bastante sensibilizados e que têm indiscutivelmente relação com o momento atual. O primeiro aspecto que eu queria ressaltar é como o Bernardo muito bem observou, é quão impactante, forte, dramático é o episódio. Eu me refiro ao episódio não da série, eu me refiro à tragédia em si. A gente observar uma catástrofe dessa magnitude, né, responsável por ceifar vidas de crianças, sobretudo, é algo que nos deixa absolutamente sensibilizados e absolutamente propensos a pensar como é que a sociedade humana contemporânea
pode permitir que esse tipo de desastre, tragédia, ainda aconteça. Então, eu queria ressaltar o primeiro aspecto, é a própria questão humanitária envolvida nesse capítulo tão sombrio da história do Reino Unido e tão sombrio da história da humanidade diante das perdas de vidas e de tudo trágico que se produziu a partir daquele momento. O segundo aspecto que eu queria ressaltar é que o episódio, aí me referindo ao The Crown, a série, e também ao episódio histórico, é a questão da liderança, que para mim é um tema absolutamente pertinente em função do momento que a gente atravessa, em função da pandemia que atinge hoje a civilização humana. Nós precisamos dramaticamente de lideranças em momentos como o de Aberfan e em momentos como o atual. E a questão específica da rainha Elizabeth joga a luz sobre alguns aspectos bastante interessantes, tanto do ponto de vista político quanto da própria personalidade dela. Há um episódio na temporada anterior do The Crown que relata um momento histórico, claro que há algumas licenças do ponto de vista ficcional, mas que é muito emblemático de mostrar sempre a questão da dificuldade da rainha Elizabeth em liderar. Por uma questão não apenas institucional, pelas limitações eventualmente colocadas ao papel da rainha numa monarquia constitucional, num regime parlamentarista moderno, mas também pela sua questão de personalidade. A rainha Elizabeth muitas vezes é confrontada com as críticas da sua incapacidade, por traços de personalidade, de efetivamente se apresentar como uma liderança efetiva. E, como eu estava dizendo, há um episódio na temporada anterior que relata o momento em que ela resolve tentar virar o jogo, em que ela ouve críticas de Jackie Kennedy, à época esposa do presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy. A Jackie teria dito num jantar, após se encontrar com a rainha, de como ela tinha ficado impressionada com a falta de brilho, com quão insípida era a rainha Elizabeth. Esses comentários da Jackie Kennedy chegam à rainha Elizabeth, ela fica chocada, ela já era perseguida por essa ideia de que ela não tinha um perfil psicológico de liderança. E logo em seguida acontece um episódio no qual há um desafio diplomático ao Reino Unido, naquele momento histórico, nós estamos no início dos anos 60, Guerra Fria, descolonização na África, e o líder, à época, de Gana, uma ex-colônia britânica, que era uma liderança africana importante, o Nkrumah, ele começa a se afastar cada vez mais dos países ocidentais e cada vez mais a flertar com a União Soviética em plena Guerra Fria. A rainha Elizabeth, então, de forma quase que intempestiva e incomum, diz que ela vai assumir algo, repito, incomum, uma tentativa de trazer o Nkrumah de volta para a esfera de influência dos países ocidentais, do Reino Unido e dos Estados Unidos. E o episódio mostra isso, mostra a rainha Elizabeth desembarcando em Accra, capital de Gana, e até eles vão protagonizar um momento que é um pouco, segundo os relatos históricos, exagerado no filme, em que a rainha chega a dançar com o líder de Gana, Nkrumah, e que isso teria simbolizado uma vitória diplomática da rainha, trazendo para mais perto de Londres e de Washington o líder de Gana. E esse episódio dá muita mostra de como essa questão da liderança sempre perseguiu a rainha Elizabeth a partir da percepção de que a sua personalidade, o seu jeito de ser, não exalava carisma, não exalava uma capacidade de liderança.
Agora, eu queria vir para os tempos presentes e lembrar que no último dia 5 de abril, a Rainha Elizabeth fez um pronunciamento extremamente importante sobre a pandemia, conclamando os britânicos a se mobilizarem, conclamando a população do seu país a enfrentar os desafios gigantescos que estão diante de nós nesse momento histórico. Foi um discurso raro. Ao longo dos seus 68 anos de reinado, ela fez esse tipo de discurso transmitido em cadeia nacional apenas 5 vezes. Não estou me referindo às tradicionais mensagens natalinas, mas esses discursos de impacto, eu repito, 5 vezes em 68 anos de reinado, em momentos históricos. Ela fez um pronunciamento quando da morte da princesa Diana, ela fez um pronunciamento quando da morte da sua mãe, e um pronunciamento quando da Guerra do Golfo, em 1991, quando houve participação britânica. Então, agora, a rainha tomou uma iniciativa importante, até para não ser, creio eu, perseguida pela ideia que o Bernardo lembrou, de que a sua hesitação, a sua demora e a Aberfan, ela levou praticamente uma semana para visitar o local, se transformou, segundo relatos de gente próxima a ela, talvez a maior frustração, talvez o momento mais amargo para ela ao longo das suas quase 7 décadas no trono britânico. Então, agora, a Rainha Elizabeth foi à televisão e, a meu ver, numa atitude elogiável, que inclusive uniu oposição e governo. Ela foi elogiada pelo líder da oposição, do Partido Trabalhista, foi elogiada pelo secretário de saúde do governo britânico e deixou, portanto, uma ideia de que, em meio à crise que a gente vive, ela sim quer repetir o momento de protagonismo, de liderança. E mesmo no outro domingo, no domingo seguinte, no domingo passado, mais uma mensagem dela foi divulgada nas redes sociais, falando sobre a Páscoa em meio a esse momento difícil que nós atravessamos. Essa mensagem não foi em vídeo, foi apenas em áudio, mas é algo incomum a rainha vir mais uma vez a público demonstrando a sua preocupação em não repetir o erro de Aberfan, que agora, diante de uma situação calamitosa, ela reage rapidamente e não repete o que aconteceu em 1966. Então, esse é o segundo aspecto, o da liderança, que, a meu ver, a gente precisa ressaltar e que é tão relevante hoje. O terceiro aspecto, e já me aproximando do final para não abusar da paciência de vocês, é a ideia de que esse tipo de situação calamitosa, para esse tipo de tragédia, enxergá-la e analisá-la por lentes ideológicas é absolutamente equivocado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos tragédias marcadas por incompetência das autoridades, por indiferença das autoridades, por falta de transparência delas ou por negligência delas, de distintos campos ideológicos. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de gente a favor de uma maior intervenção estatal na economia, pode ser de gente a favor de mercado. Vejam, Aberfan ocorre no momento em que o Partido Trabalhista está no governo. Ah, mas isso foi herança de governos conservadores anteriores. Bom, mas no mínimo o Partido Trabalhista não tomou medidas preventivas até para enfrentar uma herança que ela tem herdado, né? Um outro episódio catastrófico que aconteceu sob um regime de esquerda foi Chernobyl, em 1986, o desastre na usina nuclear na então União Soviética, mais precisamente no território da Ucrânia. E, claro, aqui no Brasil nós tivemos Brumadinho, Mariana, num contexto de iniciativa privada, num contexto de economia de mercado. Então, nesse momento, eu acho que as lentes ideológicas não são as mais indicadas para a gente fazer uma análise
desses episódios e das responsabilidades. Repito, incompetência, falta de transparência, negligência vem de qualquer ideologia. E nós, como sociedade civil, temos que cobrar as autoridades, independente da cartilha ideológica que elas leiam. E por aqui eu concluo essas minhas observações iniciais, de novo agradecendo a oportunidade de estar com vocês aqui nessa live e nesse contato virtual. Muito obrigado. Jaime, nossa, a gente sempre aprende tanto ouvindo os analistas e os jornalistas. Muito obrigada pelas ideias que você trouxe aqui. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, mas eu vou até esperar um pouco para fazer, porque a gente está recebendo uma pergunta aqui na tela, e acho que é uma pergunta para o Bernardo, mas eu acho interessante também que o Jaime possa responder. Chama-se Rafael, e o Rafael pergunta o seguinte: na série, as pessoas exigem das autoridades que as autoridades assumam a responsabilidade, ao invés de atribuir desastre às chuvas. Quais os efeitos, em termos psicanalíticos, que a responsabilização correta pode trazer ou traz? Mas para o Jaime, eu acho que a pergunta poderia ser assim, né? Quais os efeitos em termos políticos, de desenvolvimento social, de melhor qualidade de vida, de desenvolvimento da sociedade, que a responsabilização correta pode trazer? A gente pode ouvir primeiro o Bernardo e depois o Jaime fala, tá bom? Obrigado, Rafael, pela pergunta. Obrigado, Luciana. Eu acho que é uma pergunta muito importante, né? Porque quando a autoridade assume a responsabilidade e ela não fica no vácuo da natureza ou fica deslocada para uma instância que não é sujeito, né? O indivíduo sente e experimenta um conforto no sentido de que a verdade pode ter lugar. E é muito importante, nós sabemos isso desde a pequena infância, né? Que os sentimentos e as vivências que uma criança tem, sejam elas agradáveis ou não agradáveis, precisam ser legitimadas. Elas têm sentido próprio. Então, quando eu digo que quando alguém assume a responsabilidade pelo ato, está legitimando, né, o mal-estar que a pessoa sente, está legitimando que reconhece a sua participação, que assume a responsabilidade, e a pessoa que foi objeto do dano, do sofrimento, né, não é que isso resolve ou zera, mas ela não está falando com as paredes, ela não está sendo ignorada, ela está sendo reconhecida, né, no seu sofrimento e aquilo que causou, né, que provocou esse mal-estar. A gente podia ouvir, então, o Jaime também. Você já terminou, Bernardo? Sim, eu acho que vamos fazer circular a palavra, né? Podemos ouvir o Jaime. Bom, os efeitos, em termos políticos, da responsabilização correta vai significar que a gente tem instituições funcionando. Instituições funcionando é uma característica fundamental de uma sociedade democrática. A responsabilização correta, ela muito improvável que ocorra no ambiente não democrático, né? Então, o grande e importante aspecto da responsabilização correta mostrar que, repito, instituições funcionando, justiça sendo feita e que haja governança, uma palavra
que muitas vezes a gente recorre a ela em inglês, que é accountability, ou seja, a importância de que os governantes prestem contas à sociedade, respondam por seus atos, e isso é uma característica fundamental do regime democrático e de um regime moderno. É isso. Também, Jaime, acho que, se a gente voltar à forma como o Bernardo respondeu, a gente espera que os pais sejam justos, né? A gente espera que as nossas lideranças sejam justas e que a justiça seja para todos, porque nada mais próximo do desamparo, da desconfiança e da angústia, você não saber como é que vai ser, como é que haverá uma reação, de que forma essa reação vai ser. Então, acho que também dá um equilíbrio social maior se você sabe que até as autoridades, elas são responsabilizadas pelo que elas fazem. Concordo, Luciana, e acho que isso é uma característica e conquista importante das sociedades democráticas contemporâneas. Nós, como sociedade civil, precisamos cada vez mais nos organizar no marco democrático para justamente fazer com que as instituições funcionem. E eu acho que essa é uma característica básica do momento histórico e das sociedades que a gente busca construir e organizar. Sim, acho que é das tiranias que nunca os representantes do governo sejam responsabilizados pelo que eles possam vir a fazer, ou até pelo que eles realmente fazem. Eu tinha uma pergunta, fala, por favor, já. Não, eu ia só comentar que também essa questão da governança, das instituições funcionando, elas são particularmente importantes de serem enfatizadas no momento histórico que a gente vive, não apenas agora em função da pandemia, mas a gente tem visto já de algum tempo, e eu diria desde a crise financeira de 2008 e 2009, ondas muito impulsionadas por sentimentos autoritários. E regimes autoritários, menos transparência e menos governança, menos accountability. Mais do que nunca, eu acho que é importante as sociedades contemporâneas estarem atentas, em particular para o momento histórico que a gente vive, imediatamente anterior à pandemia, como eu dizia, uma onda autoritária, né, que a gente tem visto surfando, sobretudo a partir de um epicentro Europa e Estados Unidos, mas reverberando em outras partes do planeta, e também agora durante esse grande desafio que é a pandemia. Luciana, queria só acrescentar uma coisa que me parece que é relevante para a situação. Eu concordo, Jaime, com a questão da responsabilidade, do fortalecimento das instituições, mas eu acho que nós temos uma situação global, não apenas no Brasil, mas no mundo, de grupos muito, muito poderosos, de cada vez empresas mais globais e de muita influência, às vezes maiores que alguns estados, que fazem com que as instituições muitas vezes se curvem, né? Ou algumas pessoas que ocupam lugares nas instituições se curvem a esses grupos de poder. Isso já aconteceu lá em Aberfan com a questão das minas. Então, me parece que o tema é muito delicado, né? Porque, sim, a democracia é a ferramenta que a gente tem, as instituições, sim, são o elemento que a gente tem, mas é fundamental, né, que a população possa contar com os recursos jornalísticos, jurídicos e tudo para exercer essa voz, porque essa voz é muitas vezes abafada, né? Essas expressões que a gente tem no Brasil de que tudo acaba em pizza, né? E não se responsabiliza, são questões muito difíceis. E você falou uma coisa importante: a responsabilidade não está nos grupos de direita ou de esquerda, numa com a outra, há nos diferentes grupos, mas é muito mais fácil demonizar um ou outro do que assumir as responsabilidades, né? Só isso.
Eu só queria fazer uma observação, que é a velha história do meio copo cheio, meio copo vazio. Você tem toda a razão quando observa essa ideia de que existem alguns agentes aí no cenário internacional. Você mencionou o caso de grandes corporações que têm, às vezes, poderes maiores que um Estado, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, esse é o meio copo vazio. O meio copo cheio é que nós, como sociedade civil, nunca tivemos tantos instrumentos para poder enfrentar esse desequilíbrio. Quer dizer, nós, ainda que vivamos um momento de desafios, né, com a onda autoritária, mas a sociedade global consegue hoje, por meio de instrumentos como mídia, organizações não governamentais, as ferramentas. A luta é permanente. Né? A luta é permanente. De um lado, o poder, e de outro lado, a sociedade civil, com os recursos, os mecanismos que estão à sua disposição. A luta é permanente. Uhum. Nós temos aqui uma pergunta da Carla Cristina, é uma pergunta para o Jaime, e a pergunta é a seguinte: essa incompetência e indiferença da qual você falou, né, mais cedo ou mais tarde, obriga as autoridades, de uma certa maneira, a recuar? Bom, isso vai depender do contexto em que esse episódio se desenrola. Veja, no caso de Aberfan, houve um processo contra o Conselho Nacional de Carvão, que administrava a mina, houve penalidades contra ele, mas não houve nenhum indivíduo, nenhuma pessoa física que tenha sido judicialmente punida pela tragédia. Então, tem até a ver com a resposta minha anterior, ou seja, nós estamos aqui num embate de forças, né? É claro que essas forças que foram responsáveis, ou esses agentes que foram responsáveis por catástrofes, seja por indiferença, seja por negligência, elas vão lutar para não responder por seus atos, elas vão lutar por impunidade. E nós, sociedade civil, temos que lutar contra a impunidade. Então, vai depender caso a caso, e eu acho, Carla, aliás, obrigado pela pergunta, a questão da incompetência e da indiferença, nós é que temos que ter os mecanismos para fiscalizar esses agentes. E nós temos que nos organizar para isso. Há várias formas de ser feito isso. Seja por meio da imprensa fiscalizando, seja por meio de organizações não governamentais fiscalizando, seja por meio de o próprio governo, os próprios regimes terem agências reguladoras, e a gente fiscaliza a agência reguladora, mas o que nós, como sociedade contemporânea, temos que fazer é criar e aperfeiçoar e manter esses mecanismos para obrigar as autoridades a responder por seus atos e, eventualmente, recuar e responder juridicamente por aquilo que são responsáveis. Eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que ela é quase uma continuidade disso que vocês dois colocaram. A pergunta é do Mike Faria, e a pergunta é: qual a saída, em termos de esclarecimento, para a sociedade superar a guerra narrativa e tomar decisões baseadas em fatos e consequências claras, efetivas, seja em um regime democrático ou num regime monárquico? Mike, a pergunta é fundamental, né? Num universo onde essa guerra se estabelece através de mensagens muito curtas, muito breves, pouco consistentes, pouco argumentativas, em que os fatos parecem não ter relevância, né? Onde muitas vezes parece que predomina eu diria, e aqui tem um termo psicanalítico que vale a pena vocês conhecerem, quem não conhece, que é a desmentida, né?
é um termo psicanalítico muito importante para os dias de hoje. É você ver o que uma coisa está acontecendo, você perceber os fatos, né? Mas funcionar ou fazer um discurso que desconsidere a existência e a consequência desses fatos, em diferentes campos da vida, né? Isso acontece na vida pessoal, individual, pode acontecer na vida das pessoas, pode acontecer na vida de uma nação. Então, uma das questões fundamentais, e pensando nas coisas que o Jaime estava falando sobre as organizações não governamentais, e cada um de nós, é a gente recuperar a nossa condição de sujeitos participativos, né? Para que a gente possa fazer a nossa percepção dos fatos, a nossa percepção da realidade, não só a construção de argumentos, né? Porque a gente sabe que com palavras nós podemos construir muitas histórias, e muitas que de fato sejam quase que delirantes, e isso a psicanálise conhece muito bem. Existem discursos delirantes que são extremamente consistentes, mas, no entanto, são falaciosos, né? Então, não se trata só de construir narrativas, se trata de ver que tipo de relação a linguagem e as palavras têm com a realidade e com os fatos. Essa é uma tarefa coletiva da sociedade, é uma tarefa do jornalismo, da imprensa, das ONGs, das universidades, da pesquisa. Nós não podemos prescindir das instâncias pensantes numa sociedade. Eu agradeço a pergunta ao Mike também, e primeiro lembrar que guerra de narrativas é um elemento intrínseco a uma sociedade democrática e com liberdade de imprensa, né? Então, a saída em termos de esclarecimento é que no debate público a ideia é que a sociedade possa ter acesso àquela narrativa que se baseia efetivamente na reconstrução dos fatos a partir dos elementos de um jornalismo profissional, a partir dos elementos de um jornalismo de qualidade que possa permitir, de forma democrática, à sociedade ter acesso a um relato o mais objetivo e fiel possível. Então, guerra de narrativas sempre vai haver numa sociedade democrática. A ideia é que, nessa cacofonia, nesse cenário de guerras de narrativas, e, repito, inerente à democracia, o cidadão tenha acesso às versões, ou versões não, mas aos relatos, melhor dizendo, que são construídos a partir dos critérios de um jornalismo profissional e competente, que não está imune a erro, né? Não vamos me achar que o jornalismo não pode errar, mas dentro de uma sociedade democrática, dentro do debate, eu acho que esse é o papel relevante da mídia, do jornalismo profissional, do jornalismo de qualidade, tentar trazer uma luz nessa guerra de narrativa para que, como dizem os americanos, by the end of the day, no final das contas, a sociedade civil, com acesso às diversas narrativas, conclua e adote qual é aquela que efetivamente corresponde de forma mais próxima, mais precisa aos fatos. Ou seja, democracia, liberdade de imprensa e opção de escolha, e que a sociedade valorize o jornalismo de qualidade e o jornalismo profissional, coisa que também está entrando hoje em debate, né? Verdade. Quando a gente teve aí a explosão das redes sociais, e a gente passou a ter um fenômeno, entre outros, do WhatsApp, né, e as fake news, né, isso se disseminou e se colocou em xeque o jornalismo profissional, que volta agora, nesse período de pandemia, a mostrar a sua importância. Não que o jornalismo seja infalível, não que o jornalismo seja imune a críticas, ao contrário, ele tem que ser criticado permanentemente. Mas o jornalismo profissional é o caminho que as sociedades democráticas encontraram até agora para buscar uma informação a mais isenta, a mais precisa
possível, porque o jornalismo é uma atividade humana e, portanto, não é uma atividade perfeita. Mike, acho que nós da Sociedade de Psicanálise, a gente fez questão de participar do debate da sociedade como um todo, em função exatamente da necessidade de esclarecimento. Nós, como psicanalistas, temos o que dizer sobre a vida psíquica, sobre a vida da psique social, digamos assim, e por isso nós estamos aqui hoje, para poder fazer parte, não da versão, mas das nossas narrativas, ou do que para nós é importante numa sociedade, o que uma sociedade deve considerar a partir da psicanálise. E eu tenho uma pergunta para o Bernardo e uma pergunta também para o Jaime. Na verdade, a mesma pergunta. O Bernardo falou no início da fala dele sobre a questão do ódio. E como o ódio, de certa forma, atua e atravanca e atrapalha, inclusive a elaboração do luto e da perda. Então, eu gostaria que o Bernardo falasse um pouco mais da questão do ódio. E eu também queria ouvir do Jaime, como é que o ódio, que hoje a gente vive, ódios de uma forma tão intensa, como é que ele se dá na vida social e qual o tipo de esgarçamento, ou talvez de qualidade, ou de defeito, né, ou de problema que o ódio causa socialmente falando? Obrigado, Luciana, pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito importante e que vale a pena a gente esclarecer. Antes, queria dizer que eu estou gostando bastante da nossa conversa. Estou me sentindo muito à vontade para conversar. Estou gostando das perguntas e do nível das perguntas, que a gente vai avançando na construção de um pensamento. Existe uma ideia do senso comum que o ódio é o oposto do amor, né? A psicanálise nos mostra que a fonte do ódio não nasce como oposição ao amor, que o ódio tem uma fonte, uma origem muito particular, né? Que o ódio tem uma origem, de alguma forma, na não aceitação do outro, né? Que o ódio tem uma ideia de que o outro me invade e essa invasão é intolerável e isso gera, né, esse sentimento de expelir o outro, de odiar a realidade que o outro me traz, de ser insuportável, né, para mim. E eu posso, de um modo muito particular, em certas experiências da vida, não conseguir, paradoxalmente, me desgrudar do outro, me descolar do outro e me apegar e me manter vinculado ao outro, não através do amor, mas através do ódio. Então, para pensar situações que impedem o luto, né, nós tivemos a oportunidade de conversar há um tempo atrás sobre um filme que chamava O Insulto, né, numa das atividades organizadas na Cinemateca de Psicanálise e Cinema, onde há uma situação que provoca, né, um ódio e um ressentimento que não pode ser elaborado. Então, a situação não se supera, não é possível virar a página, não é possível superar, elaborar o luto por uma situação traumática, desagradável, porque há um apego a essas paixões negativas e do ódio e do ressentimento. Então, muito do que foi falado até agora, quando o outro lado pode assumir a responsabilidade, né? Quando a justiça pode fazer valer, né, a sua força, quando pode haver uma punição, quando muitas vezes a gente vê, até em filmes de direito, esses filmes, quando a pessoa não quer uma recompensa financeira, a pessoa quer que seja reconhecido o que o outro fez, e nesse sentido o ódio talvez pode diminuir, o ressentimento pode ceder e pode haver a possibilidade de um luto, né? Porque um luto significa que é possível seguir adiante, né? Reconhecendo a perda, reconhecendo a dor,
mas poder seguir adiante. Enquanto prevalecem os sentimentos de ódio e ressentimento, tanto na vida pessoal, né, e eu já me conheço isso muito bem, né, a especialidade dele tem a ver com política internacional, a gente sabe que em grupos, em configurações políticas, em disputas internacionais, o ressentimento, a humilhação, a mágoa faz com que a conciliação não possa ser atingida, né, a superação não possa ser conseguida. Então, se não houver o reconhecimento da existência do outro, do direito do outro, da falência do outro, do fracasso do outro, mas que o outro não é um espelho de mim mesmo, né, é muito difícil, né, superar as situações traumáticas. Né? Bom, sobre o ódio, primeiro eu queria também observar o quanto eu estou aprendendo aqui com vocês psicanalistas, né? Na minha modesta posição aqui como um observador político. É muito interessante e enriquecedor para mim ver essas perspectivas. Sobre o ódio, como observador político, né? O que me vem à cabeça agora? Bom, primeiro que o ódio, lamentavelmente, vocês têm muito mais estofo e credenciais para falar sobre isso, permeia a cultura humana, lamentavelmente, ao longo da história. E o ódio, ele ganha contornos mais intensos, sem dúvida nenhuma, em momentos de tensionamento político, econômico e social. E nós estamos vivendo, ainda antes da pandemia, um momento de tensionamento político, econômico e social, porque nós passamos a viver um momento em que ficaram claras as questões de desequilíbrios provocados pela globalização. Eu costumo dizer que a globalização viveu 20 anos de glamour, de período dourado, do fim da Guerra Fria, em 89, com a queda do Muro de Berlim, até a crise financeira internacional 2008 e 2009. Naquele momento houve uma euforia quase internacional e ódios foram diminuídos, embora a gente teve toda a questão do 11 de setembro, isso sim também foi um ódio e uma questão importante também, mas eu vou me referir não à questão de choques dessa natureza do 11 de setembro, mas eu queria destacar o momento que a gente vive, né? Ou seja, os 20 anos do ponto de vista da globalização iniciais foram glamourosos, teve a tragédia do 11 de setembro, provocada por ódio, que gerou ódio também, mas o aspecto que eu queria ressaltar hoje é o que eu chamaria do ódio ideológico. Como a gente vive um momento de tensionamento, né, isso acabou refletindo uma hiperpolarização ideológica. As sociedades hoje, não preciso falar de que país estou falando, entre outros, uma clivagem gigantesca separa a sociedade e a população em grupos ideologicamente irreconciliáveis, que afeta a qualidade do debate político, afeta a capacidade da sociedade de buscar soluções conjuntas. E aí vocês podem falar muito melhor do que eu, esse excesso de ódio ideológico envenena, dificulta as relações humanas, as relações intrafamiliares, as relações de pais com filhos. Grupos de WhatsApp que proibiram falar de política, porque o ódio ideológico hoje é tamanho que você não pode nem mais debater temas políticos. E eu acho isso muito pernicioso, muito prejudicial, porque eu acho que a grande tarefa é a construção de agendas nacionais, não de agendas ideológicas. É isso que vai fazer com que a gente avance como sociedade, que a gente avance como comunidade global. A capacidade de criar agendas nacionais ou internacionais, para todos, não para determinados grupos ideológicos. O ódio, ele bem instrumentalizado em dois sentidos,
Um é quando o sujeito acha que tudo que é bom emana dele e tudo que é ruim e a causa de ódio emana do outro, né? Esse é um mecanismo do nascimento do eu para a psicanálise também, e é um mecanismo que a gente encontra muito comum. O outro é um ódio, de certa forma, é descrito em Totem e Tabu, do Freud, do bode expiatório. O bode expiatório tem que ser assassinado, morto, porque é ele que carrega o mal, né? E se você tem esse movimento de destruição daquele que carrega o mal, a vida vai ficar excelente. Eu acho que é dentro dessas ideias muito toscas, na verdade, que uma parte da nossa vida pública vem se organizando. E é muito difícil sair disso, porque isso também é muito primário e muito primitivo para todos nós. Mas o que eu... Não, desculpa. Não, perdão, só para não perder o... Perdão pela interrupção, mas só para não perder a ligação com o que a Luciana acabou de dizer. O que eu costumo dizer, Luciana, é que essa hiperpolarização ela é ótima para os candidatos vencerem eleições e para a vida dos marqueteiros, porque facilita a estratégia política. Basta você trabalhar o ódio, basta você trabalhar a emoção. Você não precisa ter proposta, você precisa, sim, ter uma agenda negativa em relação ao seu adversário. Eu queria complementar com o que a Luciana falou, que me parece muito importante, quando ela fala de Totem e Tabu, e nós podemos pensar de outros trabalhos importantes do Freud, que fala da cultura, do mal-estar na civilização, da psicologia das massas. É uma contribuição que a psicanálise traz, não só para pensar os processos individuais, mas como uma ferramenta para ler um pouco o social. Como é que é um mecanismo que é individual, né? Que é, como a Luciana falou, do nascimento do eu, que vê como negativo e sujeito ao ódio que vem de fora e não é a perfeição do que eu sou, né? Se transforma, por que meios isto se transforma num mecanismo social, né? E se escolhe um bode expiatório, e isto a gente viu com movimentos na história muito violentos, né? Que levaram a massacres, ao Holocausto, que levaram a processos tremendamente violentos ao longo da história. Eu tive a oportunidade de ver na semana passada o último filme do Polanski, que, aliás, acho que é um filme que merece um debate, é o filme que O Oficial o Espião. É um filme que trata da narrativa do caso Dreyfus, de um general, de um militar francês que foi condenado por alta traição, e até Émile Zola faz uma defesa pública e ele é preso, quando no fundo era um violento ataque antissemita que vinha do exército, de todo o governo francês, e que depois se prova que este homem era inocente. E aí, mas o que chama a atenção, por que estou falando disso? Porque o filme mostra a massa enfurecida, né, querendo, né, vamos dizer, como a gente fala na linguagem coloquial, ver sangue, né, manifestando esse ódio, né, a necessidade de externar esse ódio pelo outro, né, pelo diferente. Então, esses são processos sociais muito complexos e, como a Luciana falou, muito fáceis de desencadear, mas muito difíceis de frear. Jaime, você ia falar? Não, concordo com as observações aí do Bernardo. Acho que é relevante isso que ele está trazendo, e essa questão do ódio é uma questão que eu estou convencido que tem sido subestimada no debate público. Eu acho que, por conveniências políticas e por até um efeito inercial da sociedade, a gente tem enorme dificuldade, eu pelo menos sinto isso, porque eu me qualifico, e aí eu estou falando como pessoa física, não como profissional, eu me qualifico política. Não é relevante a minha posição ideológica, né? Mas eu me qualifico como um fanático de centro, um radical de centro.
E, portanto, eu sempre busco, e a partir da minha visão, da minha experiência acumulada, das minhas experiências ideológicas e de vida, justamente apostar no diálogo, apostar na construção. E eu tenho me sentido, nos últimos anos, bastante frustrado com a incapacidade de fazer pontes. As pessoas, nos últimos tempos, têm preferido muros a pontes. Infelizmente, é verdade. E é difícil criar pontes nessa situação, mas é muito necessário, né? Não sei se, como sociedade, a gente vai ser capaz de criar pontes. Eu tenho aqui uma pergunta da Gisele Colber Condi Amadani, e é uma pergunta dirigida ao Bernardo. Ela pergunta se existe vida subjetiva, psicológica, depois do trauma, e se o sujeito não consegue superar, o que fica do eu? Bom, justamente o que eu tentei falar é do peso da situação traumática, né? E que a elaboração do traumático é uma tarefa permanente, né? O trauma, né? Quando era pequeno, né? Quando um tecido esgarçava, era uma época em que ainda não se jogava fora o tecido, mas tentava-se cercir, né? Tentava-se fazer uma trama com os fragmentos, né? Desse esgarçamento para reconstruir uma trama. É interessante a palavra trama e trauma, né? Na vida individual existem muitas situações que podem ser traumáticas. Às vezes a perda precoce de um pai e de uma mãe, às vezes uma doença muito grave, às vezes uma falência econômica, às vezes uma figura paterno-materna extremamente intrusiva, que vai gerando um trauma acumulativo. Então, não é fácil do ponto de vista psicanalítico, terapêutico, cuidar do trauma, nem digo tratar, mas cuidar da situação traumática para que ela se recomponha e possa existir uma elaboração. Né? O Freud começa a estudar os traumas na época da Primeira Guerra Mundial, quando os primeiros soldados voltavam daquelas trincheiras ensanguentadas e da morte dos amigos, né? E da questão da passividade em relação ao trauma, né? Um elemento fundamental, não quero ficar excessivamente didático, mas um elemento fundamental em relação ao trauma é que o sujeito sempre, de modo geral, é passivo na situação traumática. Então, uma das formas de se recuperar de uma situação traumática é a possibilidade de recuperar a atividade, se recuperar como sujeito ativo de uma transformação, né? Então, seja numa relação terapêutica, seja de alguma coisa que a gente pode chamar de traumas sociais, né? Situações onde houve, né, terrorismo de Estado, houve ditaduras, houve situações em que a sociedade ficou traumatizada. E se a sociedade não reconstrói, se a sociedade não se pensa, se a sociedade não pode, justamente como as perguntas que foram feitas antes, assumir a responsabilidade por aquilo que foi provocado, dificilmente o trauma poderá ser elaborado e superado. Então, eu acho que a questão da verdade, da responsabilidade, do sujeito não ser passivo e de se transformar, né, é uma, se não uma garantia, pelo menos a possibilidade de elaboração de situações traumáticas. Eu tenho, em cima dessa pergunta que a Gisele fez, uma pergunta para o Jaime. Jaime, você viveu na China, você viveu na Rússia, o que você viu de elaboração social? E você também é comentarista de política, né, e de política internacional. Como
países que não o Brasil conseguem, se é que conseguem, elaborar seus grandes traumas sociais? Olha, é uma ótima pergunta, Luciane, lembrando que os 2 países onde eu morei como correspondente da Folha de São Paulo são países que colecionam gigantescos traumas e tragédias sociais. Só para falar das mais recentes, né, a China está enfrentando agora, né, a questão da pandemia, né, mas se a gente olhar retrospectivamente, o período, por exemplo, da Revolução Cultural de 1976, perdão, de 66 a 76, foi dramático, um período de radicalização das ideias comunistas. O próprio maoísmo matou dezenas de milhões de pessoas, ondas de fome que houve na China, sobretudo na virada dos anos 50 para os anos 60. E se a gente for um pouquinho mais para trás, vamos lembrar que no começo do século XX, a China vivia uma situação de gigantesca crise econômica, social, a tal ponto que naquele período histórico a China era conhecida como o homem doente da Ásia. A Rússia, por outro lado, é um país também e uma sociedade que atravessou enormes traumas ao longo, só para ficar no século XX. Né? A gente pode começar com toda a repressão czarista no começo do século, depois a repressão bolchevique, os expurgos, a perseguição stalinista, a Segunda Guerra Mundial, que para Moscou tem um outro nome, Grande Guerra Patriótica. Morreram milhões de soviéticos na guerra. Se costuma dizer que não há uma família na então União Soviética que não tenha perdido um ente querido na guerra. Então, sociedades que enfrentaram e enfrentam os seus traumas, que naturalmente têm tradução na vida política delas. Eu não seria capaz aqui de fazer uma avaliação psicanalítica, ainda mais diante de profissionais como vocês. Mas, sem dúvida nenhuma, esses traumas, eles se refletem em projetos políticos. Então, o regime chinês, hoje, ele procura dizer para a sua população, né, e é um regime ditatorial, que ele vai ser responsável por não repetir a matança da Revolução Cultural, ou, melhor dizendo, a instabilidade da Revolução Cultural. O Putin, por sua vez, também é outro discurso, outra narrativa que diz, olha, me deixem no poder, ou eu fico no poder, não é deixem, né? Ele não pede permissão, ele se instala no poder. Eu fico no poder, garantindo uma estabilidade que vocês russos não tiveram no passado recente. Então, esses traumas, eles são explorados politicamente, e no caso da Rússia, por um regime autoritário, no caso da China, por um regime ditatorial. Nós temos aqui, eu gostei muito da resposta, eles são explorados, eles não são exatamente elaborados, né? Exatamente. É uma ótima resposta. Eu tenho aqui uma outra pergunta da Carol Fidalgo, e ela quer saber a opinião tanto do Jaime quanto do Bernardo. Por que vocês acreditam que a rainha esperou tanto para ir na cidade? Foi uma questão pessoal, uma questão política? O Jaime fez uma observação interessante, né, quando ele se referiu à rainha, né, ele mostrou os dois aspectos, um aspecto vinculado ao cargo, outro vinculado à personalidade, né? Então, tem uma certa, vamos dizer, né, no caso da rainha, tem uma certa austeridade, né, do cargo, né? Mas essa austeridade não implicaria, como ele mostrou, né, frente ao comportamento dela agora, em relação à pandemia, dela se manifestar, né?
Eu acho que, pelo menos, nós não estamos lá, nem convivemos com a rainha, nunca fomos convidados a Buckingham, né? Mas eu acho que as narrativas mostram que a personalidade dela era uma personalidade que tinha bastante dificuldades de enfrentar situações dessa natureza, né? Ela dizia, bom, eu visitava hospitais na época da guerra, mas a rainha visita hospitais, mas não catástrofes desse tipo, né? Havia uma dificuldade, aparentemente, de empatia, porque outras pessoas, entre aspas, da realeza, foram lá, se mobilizaram e estiveram presentes e nos primeiros momentos. Ou seja, aponta alguma coisa pessoal, né? E a gente, como psicanalistas, eu acho que temos até temos uma dificuldade em traçar perfis psicológicos sem ouvir as próprias pessoas, né? Mas as narrativas mostram que ela era uma pessoa que tinha uma dificuldade, e lá no filme, e na história verídica dela, ela reconhece, né, e se sente culpada por não ter reagido e não ter ido no momento oportuno. Vejam, ela é rainha, mas é humana, né? Quer dizer, quantas vezes nós nos arrependemos não de ter feito alguma coisa ou de ter sido impulsivos, mas muitas vezes nos arrependemos de não ter reagido a certa situação no momento adequado, né? Eu acho que talvez seja por aí. Mas eu queria acrescentar uma questão, aproveitando que tocou a palavra, a esse final que o Jaime falou sobre a questão da Rússia e na China, uma palavra que eu acho que hoje é importante frente à pandemia, frente ao que estamos vivendo no Brasil, que é, de alguma forma, o uso oportunista que muitos políticos podem fazer, tanto numa direção quanto em outra, né? Das medidas, das dificuldades que estamos enfrentando. E a rainha, no momento, faz uma declaração e diz assim, bom, eu não quero um show, né? Eu não quero ir lá para fazer um show. E o primeiro-ministro Wilson diz, não é para ir fazer um show, é para mostrar empatia, para mostrar solidariedade, né? Então, como é importante que os políticos possam, de alguma forma, não ser oportunistas e, de alguma forma, poder mostrar uma atenção e uma empatia com a população que está assustada, que está com medo, que está ansiosa, que está insegura em relação ao dia de amanhã e ao futuro. Jaime? Respondendo a Carol, e óbvio que nós estamos no plano da especulação pura, eu acredito que foi uma questão muito mais de natureza pessoal do que política. Como o Bernardo bem observou, o marido da princesa Margaret vai logo no dia seguinte, o marido da rainha Elizabeth, Philip, vai 2 dias depois, ou seja, não havia nenhuma dúvida quanto à magnitude da tragédia e a necessidade de lideranças irem lá demonstrar compaixão, solidariedade. Então, eu não consigo ver uma questão política aí freando ou influenciando a rainha no sentido de levar praticamente uma semana para ir a Aberfan. O meu feeling, né, é que se tratou de uma questão pessoal com a qual ela não conseguia ou não queria lidar, talvez um state of denial, né, e aí um estado de negação, talvez, mas isso é uma pura suposição, né, de alguém que nem tem os instrumentos profissionais para fazer esse tipo de avaliação. Nem intimidade com a rainha. Olha, Bernardo, se eu te contar que não tenho nenhuma intimidade. Eu acho que... se isso serve para alguma coisa.
eu acho que a rainha, ela reage com frieza, porque a dor é tão avassaladora, não são 100 e poucas crianças que morreram, pais que perderam os 3 filhos. É uma coisa que não, é de uma magnitude medonha, quase que impensável. Então, acho que a primeira reação dela é de frieza para ela não entrar em contato com a dor, que é uma dor tremenda. Ela também é mãe, ela sabe o que é perder um filho na imaginação dela, pelo menos. Não tem mãe que não imagine isso e não imagine a dor que isso acarreta. Então, eu tenho a impressão que é uma coisa mais pessoal, porque politicamente não era muito inteligente ela. Mas foi o que eu acho que eu disse no início. A gente, mesmo os políticos, eles veem o mundo e fazem coisas do jeito que eles são. A gente fica esperando que eles possam mudar, talvez mude um pouco, mas é porque o ser também muda. Não é só a visão política dele que muda. E ela conseguiu fazer ali das tripas coração para chegar lá e derramar uma lágrima, né? Porque no episódio ela derrama uma lágrima no final, uma lágrima ainda que muito contida, mas ela ainda é capaz de derramar uma lágrima. A gente tem mais uma pergunta aqui? Tem, da Clarissa Janine. Será que a rainha ficou emocionada no final por realmente ter sentido o baque? Ou ela ficou com sentimentos à flor da pele por ver a repercussão negativa sobre a postura fria dela no início? Estaríamos no campo da especulação, mas eu tenho a impressão que houve se falarmos não da rainha em si, mas do episódio, né? Ela sim ficou com a repercussão incomodada com a repercussão negativa. Ela é uma figura pública, né? Ela quer aprovação, então isso mexeu sem dúvida, porque não? É a coisa muito natural. Mas acho que o que o episódio mostra, e o que eu tentei transmitir quando eu disse talvez que o primeiro-ministro Wilson foi uma espécie de terapeuta com a rainha na postura que ele adotou, de não recriminá-la, mas de acolhê-la e até fazer uma narrativa pessoal dele, né? Que sensibilizou a rainha. Me parece que ela, em algum momento, pode, né, se deixar atingir emocionalmente pelo acontecido, né? E nós sabemos, na vida de todos nós, e todos nós temos amigos, colegas, familiares, que tem pessoas que são muito sensíveis e têm a emoção à flor da pele e reagem empaticamente e com muita facilidade ou de imediato a certas situações, e pessoas que têm mais dificuldade com os afetos, são mais defendidas, se protegem mais, não por uma questão de uma escolha pessoal, senão porque elas se estruturaram psiquicamente desse jeito. A pergunta da Clarissa é muito boa, mas muito difícil de responder. Eu acho, Clarissa, e ainda também no campo da percepção, eu acho que a rainha fez uma grande autocrítica na medida em que ela foi depois visitar Aberfan várias vezes. Então, eu quero acreditar, e aí também entrando no campo da especulação, que ela efetivamente sentiu, me dá essa sensação, o baque do ponto de vista pessoal mesmo, e procurou refazer. Mas, de novo, estamos no campo da especulação, e ela se transformou na integrante da família real que mais vezes visitou o local da tragédia. Não é um jeito de reparar realmente as coisas.
A gente tem um último comentário, depois a gente vai encerrar, mas eu vou passar para vocês o comentário, é do Gé Brito. Ele gostaria que vocês falassem sobre a dependência popular de ter a figura de um líder, aquele que precisa sempre consolar a população, senão ela não sabe como agir. Quem quer começar? Jaime, a dependência popular de ter a figura de um líder, aquele que precisa consolar a população se ela não sabe como agir. A pergunta da Gé é quase uma pergunta antropológica, pelo que eu entendo. Ou seja, como é que a gente organiza uma sociedade a partir da figura de um líder, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa natureza como um animal social, né? Nós precisamos de líderes e os líderes precisam de nós, ainda mais em sociedades democráticas. Então, acho que aqui há uma relação de interdependência, uma via de mão dupla, né? E liderança é algo que pode ser, eu vou ser um pouco óbvio aqui, pode ser positivo ou pode ser negativo, né? E nós precisamos, sim, de lideranças, precisamos de lideranças positivas. Isso é importante para a sociedade, isso é importante para o processo social, isso é importante no processo político. É um dos aspectos que eu procurei ressaltar na minha intervenção inicial. Eu acho que um dos grandes temas, e por aqui eu vou concluindo a minha participação, é que a gente tem um debate sobre como exercer a liderança positiva. Porque não tenho dúvida de que no momento histórico que a gente atravessa, precisamos muito de líderes positivos, precisamos construir um arcabouço de relação nossa com os líderes, uma relação de mão dupla, para que a gente consiga construir os caminhos de saída dos desafios que a gente enfrenta hoje, que são desafios bastante intensos e colocando aí uma tarefa hercúlea, gigantesca para os líderes e para os liderados. É isso aí. Eu penso que na história da humanidade, né, existiram muitos tipos de líderes, né? Existiram líderes guerreiros, líderes que conduziam as tribos, líderes espirituais, né? A figura do líder, poderíamos dizer, embora é quase que uma figura arquetípica da cultura humana, né? Freud, em Totem e Tabu, vai explicitar num livro que é importante, né, como de uma sociedade de um líder autoritário sem freios, né, passa-se a uma cultura, né, onde os irmãos, através de um pacto, né, os filhos, através de um pacto, podem assumir uma liderança compartilhada e nenhum se atribui o poder absoluto sobre todos os outros. Então, esse mito, né, da fundação da cultura, da fundação da sociedade, está baseado em que, de alguma forma, no assassinato de um líder autoritário, né, para que possa haver uma civilização democrática. Isso não quer dizer que na vida dos homens, na vida dos países, na história da humanidade, não ressurja, né, como alguma coisa reprimida, a figura do líder autoritário. E isso nós vimos surgir, como, né, o Jaime está falando da Rússia, como nós vimos isso no fascismo, né, nós vimos isso com Hitler, com Mussolini, com Stalin, nós vimos surgirem líderes com perfis autoritários, ditatoriais, e que parece que, de alguma forma, a população vai atrás dessas figuras, né, autoritárias, na ilusão de que essas figuras possam realizar seus próprios sonhos, né, de redenção, seus próprios sonhos autoritários. E o que a gente vê na história da humanidade é que sempre estas tentativas fracassam,
mas são tentativas que trazem muita dor, muitas mortes, muitos sofrimentos para a cultura. Então, não se trata de um líder que surja que possa consolar, mas se trata de um líder que seja capaz de encarnar aspirações mais genuínas, né, da população, permitindo que uma gestão mais democrática, que se reconheçam as necessidades da população, para construir uma parceria não centrada na figura do líder, mas que o líder possa ser uma figura, talvez, geradora de processos, mais do que uma figura que encarne em si a saída definitiva ou a salvação. Bem, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Essa foi nossa primeira live, espero que a gente tenha conseguido fazer um bom trabalho e que as pessoas tenham achado interessante e proveitosa essa nossa primeira live. Eu queria dizer para vocês que a gente vai ter no dia 28 de abril o debate do filme O Poço, que é um filme que está na Netflix, e no mesmo horário, às 8 horas da noite, vai ser nossa segunda live. E também queria que vocês enviassem para nós sugestões de filmes para a gente debater, porque acredito que por algum tempo a gente só vai conseguir usar o streaming aqui pelas lives, enquanto o Covid estiver nos assombrando. Então, eu gostaria que vocês também enviassem para nós sugestões de filmes. E dizer para vocês boa noite, muito obrigada pela audiência. Dia 28 nós estamos aqui de volta, conversando sobre o filme O Poço. Até mais.